Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E hoje comigo eu tenho o Eduardo Alves. Ele é escritor nacional e, como ele mesmo diz, de mundos malucos e fantásticos, e autor da trilogia Killian, que, por sinal, eu acompanho nos seus stories, Eduardo, tem novidades, né? Quero que você conte a meta que você bateu agora, tá? Vai ser papo, assim, pra gente falar também dos seus lançamentos, financiamento coletivo, enfim, vai ser um papo super legal. Como que você tá? Tudo bem por aí? Cara, eu tô bem, Juliano, e você? Tudo certo também. Tô muito tranquilo. Nossa, agora eu tô feliz, tô muito feliz. Ah. A gente bateu o financiamento coletivo há 2 dias atrás, se eu não me engano. E uma meta de 8 mil para financiar o segundo volume do Killian, né? A gente optou pelo financiamento coletivo porque eu acho que o financiamento coletivo ele traz essa parada muito legal de você fazer um projeto junto de pessoas, né? Tipo, de você juntar um grupo e essas pessoas tornarem esse projeto real. E cara, tipo, Killian é uma trilogia, e aí todo autor que começa, ele já ouve o clássico, né? Nossa, trilogia é complicado. Então, quando eu lancei o Killian, a primeira edição, em 2020, né? E aí começou já a ter leitor e etc. O pessoal foi chegando, foi se criando uma fanbase, né? Sim. Pequena, mas é uma fanbase. E o pessoal, tipo, me pedindo a continuação. Já tinha saído em e-book até, mas pedindo a continuação. E aí até eu desafiei um pouco eles, que eu peguei e falei, então vocês querem a continuação? Sim, então se tanto. Quer, vai ter, né? É tanto pra fazer, se vocês querem. E no fim das contas, olha, acho que fazer o Catarse foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência muito legal. Foi desesperador. Isso foi só pro segundo, pro primeiro não teve, né? Foi 100%... O primeiro a gente teve uma pré-venda na Flive, que é um pouco parecido com o Catarse, né? Você bate uma meta para que o livro seja produzido, mas tipo, como era o primeiro livro também, o primeiro livro sempre tem mais gente que ajuda, né? Porque tem um familiar que nem vai ler, mas ele te ajuda porque quer te incentivar. E a expectativa, né? A curiosidade de saber o que tá saindo, né? Exatamente. Então, tipo, o segundo contanto que, tipo, o segundo, a ideia de financiamento coletivo é justamente, tipo assim, putz, mano, a gente precisa mostrar que tem gente que realmente quer, e a gente, sabe, tipo, incentivar as pessoas a chegarem junto mesmo, as pessoas que leram o primeiro livro. E o Catarse, ele é isso, né? Porque o Catarse, ele é muito visual. Eu tava até conversando com o editor da Flive esses dias. A gente tava falando sobre isso. Tipo assim, o Catarse, ele é um 880. Porque a sua meta tá ali, você tá mostrando todos os dias pra internet quanto que você tá arrecadando, quantas pessoas estão interessadas no seu livro. E, tipo assim, se não bater a meta, é isso. Tipo, tu falhou, saca? Tipo, o projeto falhou. O seu você fez tudo ou nada ou flexível? A gente fez flex, porque a gente ficou com muito medo de, tipo assim, a meta era 8 mil. Aí dá 7.900 a gente não faz. Aí não dá, né? Aí você mesmo vai ter que colocar do bolso só pra bater ali, né? Só pra bater. Então, tipo, porque o tudo ou nada é isso, né? O Catarse, ele literalmente, tipo, não bateu o Catarse, devolve o dinheiro e é isso. Acabou. Agora, o flexível, a gente colocou no flexível exatamente porque, tipo, putz, isso falta muito pouco, tá ligado? E é complicado assim, né? Porque se envolve outras pessoas, uma primeira experiência envolvendo muita gente, não só quem trabalhou, mas os apoiadores mesmo, né? Aí cresce, né, aquela literalmente expectativa, e se não bate, é uma frustração não só de meta, valores, mas sua também como autor, eu imagino, né? É uma frustração ali que pode rolar antes do livro ser lançado, né? Sim, tipo, e isso era um dos nossos medos criados antes do financiamento. Porque, tipo assim, como é que a gente... Porque a gente fez o Killian em 2020, e aí, tipo, começa a minha carreira e etc. E, cara, tipo, começo a minha carreira não entendendo nada de mercado editorial, não entendendo nada de mercado de... Foi entender depois do livro pronto, já lançado, né? Pronto. Porque aí porque eu sou uma pessoa que age um pouco no impulso. Então, e aí, tipo assim, quando
eu fui entender melhor sobre isso um ano depois e a gente refez e fez o lançamento da reedição. A reedição do Killian foi um choque pra mim. Porque eu achei que ia vender muito bem. E reedição não vende tão bem. Essa que é a verdade, né? Então foi um choque pra mim. Só que eu percebi que, tipo assim, por mais que a fanbase do Killian não tava tão grande, ela era voraz, entendeu? E daí que veio a ideia do financiamento. Porque eu pensei, tipo assim, putz, talvez um livro, tipo, uma meta de 8 mil, a gente não vai conseguir financiar se depender da quantidade de pessoas que vai comprar. Mas, tipo, eu sei que tantas pessoas vão pagar mais caro pra ter o Adão 13 pronto, sabe? Então, tipo, foi a ideia do Catarse de ter diversos combos, recompensas, etc. E você cria uma gordura ali pra bater a meta do financiamento, né? Então foi isso que me deixou mais seguro. Mas eu tava com medo, assim. Eu tava com medo de não suprir as expectativas. Imagino, né? E foi quanto tempo de projeto no Catarse? Vai bater 60 dias agora no domingo, que era o projeto, né? Inteiro. E só que, tipo assim, os resultados foram... É engraçado, porque, tipo, na edição eu esperava muito e recebi o ok. E aí, nesse eu esperava o ok e recebi muito. Então, todo projeto meu a partir de agora, eu vou esperar só o ok, sabe? Sei. Tipo assim, na primeira semana a gente bateu 50% da meta, sabe? Então, os outros dias foram meio, tipo, um pouquinho todo dia, e aí a gente foi enchendo, e aí chegou no 100%. Então, tipo, a adrenalina maior foi só nos primeiros dias. Mas são 60 dias de trabalho, fazendo marketing, chamando o pessoal pra apoiar, e etc. Aí é um ponto que eu queria entrar, porque são dois lançamentos bem diferentes, né? Tanto do primeiro volume e agora do Adão 13, né? Então, a gente tá falando aí de mais ou menos 2 anos, né? Um você lançou para depois descobrir como que vende, e agora você já vem com essa experiência, né? Como que foi essa fanbase inicial que você criou, né? Ela veio depois do lançamento, você foi construindo meio que sem querer antes, e como isso foi se desenvolvendo até o livro 2 agora? Cara, eu acho que foi... É uma pergunta muito interessante, inclusive. Eu acho que eu nunca parei pra pensar sobre isso, realmente. Mas eu acho que foi muito aos poucos, assim. Uma coisa eu tenho certeza de que, tipo, a minha proximidade com eles garantiram que, tipo, que eles estivessem aqui pra apoiar o Adão 13, sabe? Mas eu não consigo definir, tipo assim, não, ó, os meus leitores vieram do e-book, os meus leitores vieram do Instagram, os meus leitores vieram do TikTok. Eu acho que, assim, a fanbase, o pessoal que apoiou o Adão 13, que eu sinto que é o pessoal que mais tá convertido, que é o pessoal que, tipo, quer o Adão 13 pra caralho, porque eles querem a continuação daquela história, eles eram, tipo, de lugares diferentes. E aí eu tenho um grupo com eles no WhatsApp, eu converso com eles todos os dias. Então a gente é realmente muito, muito próximo. E nesse grupo, eles chegaram e entraram nesse grupo, e aí eu acho que foi aí que foi se construindo aos poucos. E hoje em dia a gente é quase amigo, assim mesmo. Sim. E uma base bem sólida ali, né? Bem fiel, né? Bem fiel. Porque eu acho que, tipo, quando tu constrói uma proximidade tão grande assim, e essas pessoas, elas estão vendo que você, putz, mano, o cara tá virando a noite aqui porque ele quer entregar o melhor projeto pra mim, saca? Tipo, ele quer entregar o melhor trabalho pra mim. Acho que acaba, tipo, comovendo e movimentando mais, sabe? Entendi. Legal. E o primeiro, ele foi lançado pela Flive também, o primeiro livro? Foi. Ele foi primeiro pelo selo Voe, que foi quando eu lancei sem experiência nenhuma. E aí eu fiz a reedição pela Flive, e aí eu já tinha mais uma experiência, a capa dele também é muito mais bonita. Sim. Então, os 3 são pela Flive, né? Junto com o Adão 3 agora. E a Flive tem um ponto legal que é apoiar e ajudar bastante nesse trabalho, né? Eu não falo nem só de divulgação, mas de fomento, né? Incentivar o autor para fazer o próprio marketing ali, né?
Eu não sei exatamente de detalhes, mas pelos autores da Flive que eu vejo, eles estão sempre se movimentando bastante, muito pelo impulso, pelo incentivo que a própria editora dá, e que é algo que a gente não vê em todo lugar, né? Tem muita editora que você paga, entregou seu livro, tchau, obrigado, se vira agora para vender. Então, o pós-publicação deles é muito forte, ajuda bem, né? Até abrir a página do Catarse, né? A Flive que está fazendo, vamos colocar assim, né? O perfil deles, então tem todo um movimento da editora, né? Tipo, o projeto de Adão 13 é o primeiro Catarse, etc. É algo novo. Uhum. E é legal porque a gente tem essa parceria, sabe? A reedição do Killian também foi, tipo, a Flive que ofereceu. O Lucas chega em mim e pega e fala, olha, o teu livro é um pouco um livro de autor inexperiente e tal, mas agora você tá começando a vender bem. Por que a gente não faz uma reedição dele? E aí a gente faz, e aí eu proponho a ideia do capa dura e eles compram a ideia do capa dura. Então, tipo, o Catarse também, eu propus a ideia, e aí eles compraram a ideia e agora tá dando certo também. Então, tipo, é muito uma sintonia de parceria e a gente convivendo com erros e acertos, sabe? Tipo, a Flive, ela compra a experiência a experiência que o autor quer fazer ali, porque o Catarse, querendo ou não, era uma experiência, a gente não sabia qual ia ser o resultado. E dá o apoio. E o apoio dela também tem muito dessa parte de incentivo de, tipo, putz, mano, tu tem que aprender sobre o seu marketing, tu só vai aprender, tipo, praticando, colocando em prática na marra, e eles têm total esse incentivo. A Flive, ela planeja ser basicamente, tipo, uma editora que coloca esses autores no mercado, né? Então é total, assim, a missão e o valor da empresa. E eles fazem isso muito bem. Que é a maior dificuldade, né? Do autor é justamente ter o espaço, né? Porque, assim, ter onde publicar é relativamente tranquilo, né? Assim, você conhecendo um pouquinho do mercado, você consegue. Mas uma editora que vai abraçar o pós ali, são poucas mesmo, né? Então, aí pro autor se sentir em casa mesmo, né? Sim, e até hoje em dia o indie cresceu bastante, né? Então, o ter onde publicar e como publicar, às vezes é até o mais fácil, assim. Mas esse apoio, contanto que eu e o Lucas, a gente já teve uma conversa sobre isso, a gente estava conversando sobre o mercado editorial e etc. E a gente conversando sobre, tipo, putz, toda profissão de fato é difícil, e então, tipo, se dedica num bagulho que tu quer fazer, sabe? Que tu gosta de fazer, pelo menos, porque no fim das contas, tudo que você vai fazer é difícil. Independente de qual profissão você siga, né? Sempre vai ter desafio, sempre vai ter concorrência, sempre vai ter outras pessoas querendo te engolir ali, né? Isso para qualquer mercado, né? Qualquer mercado. E quanto mais cedo você aprender isso, melhor, tá ligado? É verdade. Concordo. Só que aí a gente começou a analisar, tipo, mas por que o mercado editorial ele parece ser tão mais difícil? Sim. E a gente chegou num consenso de que é porque não existe uma estrutura. Tipo assim, tu não faz estágio para ser escritor. Ou você vai aprendendo na marra, né? Você vai aprendendo apanhando ao mesmo tempo, né? Exatamente. Ou você é escritor ou você não é. É isso. Você não tem escola de formação, né? Para escritor. Exatamente. Tipo, você vai ter uns cursos ali para aprender a escrever e etc, etc. Mas ao mesmo tempo, tipo, você tem que ser muito autodidata. Sabe? Total. Tipo, vai pegar na sua mão e te ensinar. E eu acho que, no fim das contas, é isso que a Flive quer se tornar. Tipo, é uma editora que vai pegar os autores e formar eles pro mercado, sabe? Isso é um ponto legal, porque para a própria editora se buscar um diferencial perante outras editoras, né? Porque eles também têm os desafios de... como qualquer empresa, né? A gente tá falando do mercado editorial, então eles têm os desafios deles, né? Então tem que buscar diferenciar no mercado, né? E o autor também, então vai encontrando esses potenciais, né, mercados para entrar. Mas, Eduardo, mais especificamente sobre a história, né, de Killian, conta um pouco mais sobre pra gente, como foi, né, pro primeiro livro, da onde que surgiu a ideia, suas inspirações, quanto tempo você levou para escrever o primeiro livro? Agora vai começar a maluquice, vamos perguntar se eu uso LSD. Sim, contador de história eu acho que eu sempre fui, sabe?
Desde pequeno, junto com os meus primos e etc., a gente não brincava de pega-pega, sabe? A gente brincava de tipo, vamos brincar de Power Ranger, e aí a gente cria uma história e tem um vilão e etc. Eu acabei descobrindo, eu me achava completamente maluco sobre isso, mas eu acabei descobrindo no mercado editorial que tem outros escritores que tinham esse mesmo costume. Que legal. Tu é um contador de história desde pequeno, sabe? Uhum. Só que aí eu fui crescendo, e aí brincar parou de ser algo tão legal assim, tá ligado? E aí, com 15 anos, eu lembro que eu tava em casa, de boa, assim, sem fazer muita coisa, e eu tinha visto em algum lugar algo sobre, tipo, a baleia azul ser o maior animal da Terra, sabe? E aí, tipo, começou a surgir uma noia da minha cabeça de, tipo, putz, mano, ela é o maior animal da Terra e, tipo, vive na água e tal. O que aconteceria se ela fosse terrestre? Tipo assim, se as baleias andassem entre a gente? E a partir daí eu comecei a pensar, putz, isso seria quase como inverter o mundo, criar um novo, e aí eu criei o mundo do Killian. Tá ligado? Entendi. Um motivo para que as baleias andassem. Então, sim, o meu livro basicamente vem do questionamento: e se as baleias criassem pernas e andassem entre a gente? E a partir daí eu fui construindo a história e etc, etc. Contei para um amigo meu, e aí ele achou super massa e etc. Só que. E aí foi isso, assim. Tipo, isso com 15 anos. Eu contei pra ele, ficou nisso e tal. E eu pensei até, tipo, putz, isso daí é um livro legal, mas tinha 15 anos, sabe? Não queria isso. Pensou e passou, né? Passou. Daí, com 17 anos, a gente foi fazer um trabalho sobre globalização e o professor queria que a gente criasse uma empresa. E um produto. E aí, como todo bom adolescente, a gente deixou pra fazer, tipo, no dia anterior. Não, em cima da hora, pra viver de emoção, né? Como bom adolescente, né? Um adolescente. E aí, quando a gente foi pensar sobre a empresa e sobre o produto, não tinha nada nas nossas cabeças, até que veio a ideia de, tipo, putz, e se a gente fizesse uma editora e o produto fosse um livro? Aí, da hora, legal. Qual que vai ser o livro? Lembra daquela ideia que você me contou há 2 anos atrás, etc, etc? E aí, beleza. A gente fez um site na Wix, da editora e tal, e aí eu escrevi o primeiro capítulo do Killian e deixei lá num DocX. E a gente apresentou esse trabalho, foi super legal. Acho que foi uma das minhas memórias mais marcantes, assim, da adolescência. E o que rolou foi que, tipo, o pessoal da minha sala, não só os meus amigos que estavam, tipo, no grupo do trabalho, etc., eles leram esse capítulo. Tipo, eles entraram no site pra ler. E aí começou uma comoção de, tipo, putz, por que tu não escreve o livro inteiro? A gente quer ler, e etc, etc. E aí, por causa de uma amiga, eu conheci o Wattpad. Daí eu comecei a escrever pelo Wattpad e tal, e eu passei, tipo, eu escrevi todo o primeiro livro, eu escrevi todo com 17 anos, por causa desse trabalho. E com os meus amigos lendo na sala junto comigo, o que não... É porque eles paravam de estudar pra ler. Então, não é tão indicado. Mas foi isso. Eu acho que o Killian, em si, ele traz muito, tipo, ideias que eu acho muito boas, só que eu acho que a execução é muito ruim. Então, talvez por exemplo, pela inexperiência, né, sua, talvez, primeiro livro e tudo. Também. Tipo, também, eu também tenho grandes críticas ao primeiro livro. Grandes críticas. Contanto que eu postei ontem que, tipo, putz, Adão 13 é o meu sonho, assim. Porque eu acho Adão 13 muito bom. E contanto que Adão 13 foi o motivo pra eu entrar no mercado editorial. Quando eu termino Adão 13 em 2019, eu penso, tipo, putz, eu quero que outras pessoas leiam isso daqui. E aí eu o primeiro livro, tá ligado? Então, mas só que esse conceito, ele vem mais das minhas ideias, das minhas inspirações. Por exemplo, Killian é sobre a Terra num mundo futurista que foi forçado a mudar, que também tem essa ideia no filme Depois da Terra, que o Will Smith faz com o Jaden, o filho dele. Então, tipo, veio dessa ideia, só que eu acho o Jaden um ator horrível, me perdoe. E eu acho o filme ruim. O filme eu achei muito ruim. Não, eu tinha colocado muita expectativa no filme, eu achei o filme muito fraco. Assim, a ideia é muito legal, a premissa é muito boa, legal. Mas eu achei o filme muito ruim. Por exemplo, o projeto de Gemini, por exemplo, né, que... Isso eu não consegui ver ainda. Que é com o Will Smith, futurismo, muita ficção científica, já é muito melhor.
Talvez Esse eu porque ainda não não tem o fio consegui dele, ver. né? Pode ser isso, né? Não sei. Eu não queria falar nada, entendeu? Mas, Não né? quero expressar minha opinião aqui, mas eu acho que sim. Mas e aí, tipo, isso vem, tipo, as minhas inspirações vêm um pouco disso, de, tipo, de eu ver ideias Uhum. legais e pensar, tipo, putz, isso daqui, eu posso pegar isso daqui e executar melhor, o que é um pouco Sim. babaca. Ah, talvez não seja melhor, seja da sua forma, que É, na da sua minha forma. concepção fica melhor, porque é o jeito que você exatamente vai gostar, né? Por exemplo, tem uma coisa que acontece no primeiro livro, que é completamente inspirada em Nárnia, que é, tudo bem que tem um leão preto gigante com olhos brancos, que todo mundo remete ao Aslan, né? Aham. Mas é outra coisa, não é essa? Tem aquela cena no filme do Príncipe Caspian que eles quebram Uhum. as cavernas embaixo do chão e o exército cai, né? E, tipo, torna-se um buraco no campo de batalha. Quando eu fui ler Nárnia, eu achei, tipo assim, putz, eu vou ler essa cena no Príncipe Caspian, vai ser foda, porra, C.S. Uhum. Lewis, inacreditável de bom. Não existe, Jesus. Nossa, mas eu fiquei com ódio, mano. Porque foi, tipo, foi ideia do diretor e tal. O livro, Sim. ele é pra ser, tipo, ele precisa ser, tipo, algo mais dramático, com mais ação, né? Uhum. Daí eu peguei a ideia do diretor e coloquei no meu livro. É, mas é aquela coisa, um pedacinho aqui e outro ali, né? É aquela coisa, é a poção mágica, né? Você vai colocando vários Poção mágica. ingredientes ali e você cria algo novo, né? Sim, sim. Acho que não dá pra. Porque acho que muitos autores ficam com essa noia, né? De que eles Uhum. precisam criar algo inacreditável. E, É. tipo, nunca antes visto. E a real é que, gente, hoje em dia não dá pra criar algo que nunca foi visto antes, sabe? Já foi tanto explorado, né, por todas as mídias, né, que você pode misturar elemento de um com o outro, vir E aí vai algo dar algo diferente. mas com referências muito claras Sim, daqui e dali, né? Igual eu exatamente. gosto muito, por exemplo, de histórias pós-apocalípticas e metade delas tem zumbi, metade não tem. Tipo assim, metade é um deserto, Ou é um só o tipo de homem. zumbi diferente, sabe? Tem zumbi que corre, zumbi que é devagar, tem um que grita, tem um que não grita, mas no fundo é a mesma Mas no coisa. Você fundo é tem tudo que zumbi. ganhar com outros elementos, né? Um Aham. personagem marcante, alguma coisa a mais ali, mas. Eu tava conversando com um amigo meu sobre esses dias, sobre o quanto, tipo, a genialidade do Tolkien não mora no universo que ele criou, e sim, tipo, na relação que ele construiu entre os personagens. Eu acho isso Sim. de verdade. Acho que, tipo assim, acho que a Fellowship, ela é muito maior do que todo a Terra Uhum. Medieval, sabe? Tipo assim, é sobre. O livro é mais sobre o Frodo, sobre o Aragorn, do que sobre o universo que o Tolkien criou. Então, talvez, se você quer criar algo legal, tipo um livro legal, foca na relação entre os personagens, Sim. sabe? Até porque dá pra você pegar, sei lá, um universo de fantasia ou um universo de ficção científica e você colocar um drama ali dentro, né? Você Uhum. colocar um romance, você fazer a pessoa chorar, fazer ela ter medo, né? Independente do universo que esteja colocado, né? Que aí de Sim. repente você consegue dar uma diferenciada um pouco mais. São mais elementos a serem pensados para tornar uma história única, né? E talvez isso faz a história talvez ficar um pouco mais madura também, né? Porque quanto mais é, relações pessoais, sentimentos, mais complexa fica, né? Diálogos, Sim. personagens e mais maduro, talvez, né? Então, E acho que no final das contas é o que faz o leitor criar conexão, sim. sabe? Porque você se Acho que. apega a um personagem, a uma situação, você vai com ele Hum. até o fim, né? Consequentemente, você se conecta ao escritor, né? Ao autor. Exatamente, exatamente. E também, tipo assim, tu não vê, tipo, gente chorando porque um mundo fantasioso acabou. Tu vê gente chorando porque um personagem morreu, sabe? É, Acho que é o que gera mais conexão. No final das contas, é o que vai ficar na cabeça do leitor. bem por aí mesmo. Interessante. E só um ponto que ficou na dúvida sobre o financiamento coletivo, ele encerra agora domingo. Aham. E tem previsão de lançamento? Tem, a gente vai lançar ele mês 3 do ano que vem. A gente vai ter todo o Uhum, processo para produzir e finalizar tudo ele certinho. E mês 3 do ano que vem, Adão 13 deve estar na uhum. Flive para venda. Legal. É uma época boa porque agora a gente
no meio de Copa do Mundo, Natal, depois vem virada do ano, Carnaval, então passou toda essa confusão, começando ano de verdade. Confusão, velho. Eu tava pensando sobre isso também, tipo, a cada 4 anos a gente tem um ano que é tipo um absurdo, tem eleição, tem Copa do Mundo, e esse ainda coincide, foi dezembro, tudo, sabe? As eleições coincidem com Copa do Mundo, e esse ano foi pior, né, porque juntou quase que no mesmo mês, né, eleição com Copa, né. Quase não teve tempo de descanso. Sim. Então... Aí me puxa um gancho também, bom, vai acabar o financiamento coletivo agora, naturalmente você não vai esperar março para voltar a falar do seu livro, você tem uma produção muito constante ali no Instagram, principalmente, que eu acompanho, e você comunica bastante sobre os seus livros, né? Como que é, tipo assim, essa rotina, essa produção, há quanto tempo você faz isso, como que você trabalha as redes sociais, assim, em prol do seu perfil como escritor? Cara, provavelmente depois do financiamento eu vou dar um tempo, assim. Não, tipo, em definitivo, tipo, parar de postar. Uma descansada, né? Uma relaxada, né? Uma relaxada. Porque, tipo, durante o lançamento é sempre, tipo, um post, um Reels, tipo, e varia entre esses e tentar atingir o máximo de pessoas possível. E é exaustivo. Sim, É muito exaustivo. Porque às vezes é muito bizarro isso, porque nosso trampo ele é escrever, né? Tipo, às vezes eu quero sentar e escrever o próximo livro que eu quero lançar. Eu não quero sentar e escrever um post, sabe? Mas tem que fazer o tempo que você gasta ali é um capítulo, né? Que você poderia estar... Exatamente. Então, tipo, é exaustivo, mas eu tenho tentado não me apegar tanto a essas coisas mais. Porque eu acho que o lance de ter um grupo com os meus leitores e ter eles próximos de mim me permite um pouco isso também. De eu saber que, tipo, putz, o pessoal que 100% vai me consumir, eles estão no meu WhatsApp, é só mandar uma mensagem pra eles e falar, hoje eu vou ficar de boa, vou ficar tranquilo. Mas, por exemplo, uma coisa que eu faço também, antes eu tava postando 3 vídeos por dia no TikTok. Então é um post no Instagram por dia e o TikTok também. E no meio do financiamento eu falei, não dá mais, calma. Sim. Eu vou surtar, eu vou, tipo, vai zerar pra mim, porque, tipo, chega um momento que você cansa, que você fica ansioso, que você já não tem mais ideia, que você já, sabe, tá desgostoso. Então, tipo, às vezes eu tô tentando aprender a respeitar bastante o meu... Mano, você só quer descansar, para, tá ligado? Não, e rede social é muito cruel, porque... Eu acho que o TikTok é até um pouco mais que o Instagram, porque, pô, às vezes você criou uma conta, você começou no ritmo de 3, você começa a ganhar seguidor, começa a ter muita curtida, você entra nesse vício, só que isso vai se desgastando, se você... E aí, geralmente as pessoas têm outras atividades, né? Tem mais coisas, tem um mundo fora do TikTok ali, né? Aí se você quebra esse ritmo, não volta depois, tipo assim, né? Você some ali do For You, aí você entra naquela coisa, tipo assim, nossa, ninguém tá me vendo mais, você entra numa loucura ali, né? Então, rede social é muito cruel nesse ponto, né? É bem difícil manter ali, né? O marketing digital, ele é... Nossa, eu até perdi a palavra que eu ia falar, mas ele é ingrato. Tipo, não importa quanto você faça agora. Se você parar, tipo, durante uma semana, você tem que voltar do zero e fazer tudo de novo, sabe? Não, e eu vejo cada vez mais que a produção de conteúdo, de uma forma geral, ela... Eu vejo hoje, pra mim, depois de muitos anos produzindo, que ele serve muito mais como um aprendizado meu comigo mesmo. Então, pô, eu escrevo pro meu blog há uns 4 anos, tem crescido e tal, mas só que no fundo, pra mim, é muito mais pra eu aprender, aquela coisa, eu colocar aquilo que eu aprendi, eu escrevo, né? Então, uma forma de eu guardar aquelas ideias, estou desenvolvendo a minha escrita, é muito mais do que ter um seguidor, muito mais do que ter alguém ali, é muito mais um exercício de aprendizado meu. Rede social eu vejo muito isso também. Pô, vou gravar um vídeo, o que eu consigo extrair desse vídeo? O que eu aprendi? Eu melhorei minha comunicação, eu reforcei a ideia, eu li um livro e gravei um vídeo sobre resenha, eu tô absorvendo mais a ideia, sabe? É muito mais um ganho para mim do que para o próximo. Eu tenho pensado muito nisso, porque chega num ponto que a produção de conteúdo é muito loteria. Você depende de uma viralização, você depende de alguma coisa muito fora da curva para ganhar audiência.
Porque quem trabalha bonitinho assim não vai explodir, sabe? Não vai ter um mega ganho. Então é meio cruel mesmo nesse ponto. Sim. E sobre isso, sobre tipo o autoaprendizado, eu percebi isso falando sobre Adão 13, porque como eu disse, eu tinha lançado ele em e-book no ano passado, se eu não me engano. Eu lancei ele em e-book ano passado, e aí depois eu tirei pra fazer o Catarse e tal. Só que aí eu fui pegar tipo, uns vídeos meus quando eu tava falando sobre o e-book. Sim. E eu vendo os vídeos, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, Eduardo. O que você tá falando? Como que você tá. Tipo, por que você tá falando desse jeito? Fala mais leve, fala mais solto, fala assim, fala assado. Então, tipo, só de ver, tipo, a diferença de um ano, eu fiquei, tipo, nossa, a minha comunicação melhorou muito. Porque eu me acostumei mais. Eu também sou uma pessoa introvertida. Então, no início, eu era, tipo, muito travado. Se eu ver, tipo, em 2020, quando eu comecei, eu vou querer enfiar minha cara no chão. Sim. Pois é, mas eu acho isso interessante porque tem muito ganho além do like, né? Então, é um desenvolvimento profissional muito grande, né? Então, o hábito de escrever... Uma coisa que eu faço bastante nos posts é exercitar a minha criatividade. Sim. Porque eu acho que é uma coisa que ela precisa ter que ficar sendo afiada, né? Então, tipo, por exemplo, esses dias eu fiz um post em que eu coloquei o símbolo do Catarse no peito do Superman e comecei a chamar ele de super apoiador e etc, etc. Então, tipo, é algo que eu tô exercitando a minha criatividade ali, tô colocando ela para jogo ali, e provavelmente quando eu escrever ela vai estar mais leve, assim, ou eu já vou ter, tipo, mais ideias, etc. Exato, que ajuda no próximo livro, né? O que é complicado, que a gente não pode deixar que isso consuma de tal forma que o jogo vira, né? Em vez de ser algo para te ajudar, seja algo que vai ser ruim, né? Sim. E aí a gente naquela de todo dia querer entrar numa rede social nova, de produzir, igual você falou, 3 vídeos para um TikTok por dia, cara, é muito insano, né? Então, é muito insano. Tipo, ao mesmo tempo que é necessário, é complicado, né? Contanto que eu tô tentando me planejar real pra, tipo, quando eu for lançar um livro, eu faço esse esforço descomunal aqui, tá ligado? Sim. Então, tipo, 3 meses antes, e aí durante a pré-venda, sei lá, e aí depois eu tiro um mês de, tipo, vou só escrever, vou só fazer alguma coisa aqui, mas continuar estando presente. Sabe? Isso que eu ia te perguntar, assim, né? Vamos colocar que a gente está chegando a um ponto ali de você finalizar esse projeto, né, do Adão 13, porque agora vai ser mais com a Flive, né, que é a produção do livro, e quando lançar, volta uma campanha, né, para vender fora ali do Catarse, né? E aí a questão da sua produção de escrita, né, o terceiro livro, por exemplo, da trilogia, obviamente já está pensando nele, né? Falar sobre ele não vou falar para... É esse ponto que eu quero chegar. Como que tá? Já tá escrevendo, não tá? Até seu ritmo de produção, como que é, assim, de escrita, Cara, produção de escrita? eu tenho uma vantagem. Eu tinha uma vantagem que agora acabei de perder porque meu segundo livro foi financiado. Mas é que, como eu te falei, eu decidi publicar quando eu terminei Adão 13 em 2019. Então eu tenho 2 anos de carreira literária que eu tenho 2 livros escritos há muito tempo. Tenho 2 livros, tipo, em DocX guardado há muito tempo. Então, o meu próximo livro vai ser o meu primeiro livro que eu comecei a escrever durante... Depois você começou a carreira, de fato, né? Isso, depois que eu comecei a tratar como algo profissional. Sim. Então vai ser uma experiência diferente. Tudo bem que eu até conversei com a Fly, acho que foi ontem que eu peguei e falei assim, tipo, tá passando pela primeira revisão, acho que terminei nessa semana, e eu peguei e falei pra eles que, eu vou reescrever umas paradas. E aí eles, não, tudo bem, a gente manda pra uma segunda revisão se for necessário. Porque, cara, e mais uma vez isso sobre autoaprendizado, né? Porque é muito parecido. Tu abre um DocX, tu lê um parágrafo e pensa, nossa, eu escreveria isso muito diferente hoje. Exatamente. Então, eu tenho um pouco disso com o Adão 13, que é um livro que eu acho bom. Mas eu provavelmente vou reescrever ele também. Só que o terceiro livro, vamos lá. Vamos pro terceiro livro. Eu tava quase fugindo do que geralmente eu vou... O terceiro, eu comecei a escrever esse ano. Eu comecei a escrever ele. É um livro que tá sendo complicado pra mim de se escrever, porque eu acho que é uma despedida. É uma despedida de muitas coisas, sabe? É uma despedida daqueles personagens, porque mesmo que, mesmo dos que não vão morrer, é uma finalização ali daquela história, daquele núcleo. Então, e são personagens que vivem, tipo, comigo desde 2015, sabe? Tipo, sim.
Então faz muito tempo que eles estão aqui. E vai ser uma despedida pra mim disso, vai ser uma despedida do Killian pra mim, tipo, dessa trilogia. Vai ser uma despedida, tipo, uma despedida de toda uma fase da minha vida. E então, tipo, eu tenho escrito e chorado ao mesmo tempo, assim. Também é um livro muito, tipo, é um livro muito mais maduro, por assim dizer. Porque como eu disse, tipo, eu amadureci, né? O Adão 13 terminei em 2019, foram 3 anos, aprendi muito sobre escrita também. É engraçado que as pessoas vão ver na trilogia também 3 Eduardos diferentes. Porque o Killian é o Eduardo adolescente, o Adão 13 é o Eduardo que ao final decide ser escritor, e o Rei Dourado é o Eduardo mais maduro, sendo escritor. Mas então, tipo, tem sido um livro complicado. Dito isso, já tem 70 páginas ali, 7 capítulos. Eu parei de escrever por causa exatamente por, tipo, os posts começaram a demandar mais de mim. Os lançamentos, etc. Eu acabei tendo que focar mais no marketing, então eu dei uma pausa. Provavelmente vou voltar depois que trabalhar com Adão 13. Mas, como eu disse, tem 70 páginas, 7 capítulos, só que é um livro que eu estou prevendo que vai ter umas 800, então não é tanto. A despedida vai ser longa, né? Vai ser um tchau complicado, gente. Enfim, eu falei pro Lucas isso esses dias que a gente teve uma reunião, ele pegou e falou, não, cara, não faz isso comigo, não. Ele já pensou no preço do papel, já pensou um monte de coisa, né? Na reunião a gente já calculou, vai dar tanto, você tem certeza? Certeza eu não tenho, tá ligado? Mas já se prepara aí, né? Mas eu acho que vai demorar pra vir. Porque não só tipo, vai ser uma despedida longa, né? Sim. E não só com a história, eu quero ter um cuidado muito grande com o lançamento. Eu quero fazer algo legal. Eu quero, tipo, vamos terminar isso daqui, vai ser uma despedida de todas essas coisas que eu falei, então vamos fazer de um jeito da hora, de um jeito bacana, e vai exigir que a fanbase do Killian cresça bastante. Sim, sim. Tá ligado? Então, provavelmente não vem no ano que vem, por exemplo, mas tá sendo escrito. O meu processo de escrita, eu descobri ele esses meses atrás, porque eu comecei a fazer live na Twitch de sprint, e eu comecei a perceber que isso me ajuda muito. Porque... Legal. Meio que esse compromisso que você assume, né? Entrando na Twitch, né? Na live e tudo, né? Exatamente. E eu percebi que eu me distraía muito quando eu sentava pra escrever. Eu sentava pra escrever, aí eu tô aqui escrevendo uma coisa e na minha cabeça tá passando outra ideia já, entendeu? E aí eu levantava, ia dar uma volta e nunca mais voltava pra escrever. E aí na live, tipo, tem meia hora que eu preciso escrever. Tem meia hora que eu tô ali e eu preciso escrever. E aí os meus leitores no chat, se veem que eu levanto, já ficam, e aí, você não vai escrever não? A gente quer ler de novo. A gente te vigiando, literalmente, né? Então, tipo, eu achei o meu horário de trabalho por causa disso. E eu também acabei percebendo que eu escrevo muito rápido, porque, tipo, eu termino toda a live assim, eu faço uns 3 horas de sprint e dá umas 2.000 palavras, etc. Então, acaba fluindo muito bem. Eu já tenho quase um livro quase pronto pra depois de Adão. Mas não sei se ele depois de Adão. A gente acaba ficando... Quando a gente mistura o marketing, porque o lado escritor ele é mais o coração, né? E o marketing ele é o cérebro. É o racional, né? É o racional. E aí, quando a gente mistura uma coisa com a outra, elas começam, assim, a entrar em embate. Rola o conflito, né? Porque, assim, eu não sei se você é assim, mas a minha vontade era, às vezes, ficar só escrevendo e ficar 100% do tempo assim. E o livro, milagrosamente, se vender, né? Então, sem precisar falar nada, né? Eu queria muito isso. Esse é meu mundo perfeito. Porque é aquela coisa, o tempo que se gasta ali produzindo um conteúdo, né? Tudo que está em volta ali do texto, se ele fosse ser convertido para escrever um texto, a gente teria muito mais livro publicado, muito mais histórias contadas. Mas esse não é o mundo real, né? Infelizmente. Infelizmente, exatamente. Mas eu comecei a, tipo, os meus próprios amigos e pessoal que às vezes trabalha comigo, eles me dão esse corte de, tipo, às vezes eles veem que eu tô me concentrando mais no marketing do que e deixando a escrita muito de lado.
e eles falam, tipo, ó, o seu trampo é escrever. E aí eu volto um pouco pro chão. Porque acho que a gente precisa, tipo, ter um equilíbrio, saca? Porque a gente tem que estar escrevendo o tempo todo. Entende? Eu passei, esse ano, pra mim ficou muito claro, né, que eu lancei meu romance em janeiro do ano passado, então foi 2021 trabalhando nele, né, e tal. Aí eu tava tranquilo quanto a isso, só que veio 2022, eu falei, você não escrevi nada, e não é uma coisa, tipo, de um mês, aí você vai levar mais um ano inteiro, vamos supor, pra escrever, pra lançar no outro ano. Sim. Aí me veio, tipo assim, pô, tem que escrever. Aí eu lancei um conto em janeiro, que eu escrevi, tipo, num dia, assim, deu umas 7, 8 mil palavras, assim, eu lancei. Aí foi chegando no final do ano, eu falei assim, não escrevi nada de novo. Do tipo, de parar, estruturar uma história. Passou por cima. Porque é aquela coisa, vem outros projetos, vem outras coisas, mas, pô, escrever que gosta tanto? Porque chegou um ponto que você se desgasta da primeira história, né? Pô, meio que acaba ali, né? Você tem que pensar em coisas novas. Aí que eu falei, ó, tem que organizar. Então tem que dividir o tempo, tem que ter um foco, tem que... E ter uma periodicidade de publicação é muito bom, sabe? É bom, eu já conversei com autores que eles falam assim, ó, eu tenho meta de tal dia lançar alguma coisa. Ó, 2, 3 contos por ano e um romance. Tem muito bem organizado isso. Acho que eu vi o Mark Miller falando sobre isso, que tipo, o melhor pro seu primeiro livro é o lançamento do segundo. E quando eu vi ele falando isso, algumas horas antes eu tinha aberto o KDP e tipo, tinha muita gente baixando o primeiro Killian. E eu fiquei tipo, mas eu nem fiz o marketing disso. E aí eu fechei, entrei no Instagram, vi um stories dele que ele falou isso, e aí eu pensei, putz, é porque vai lançar o Catarse de Adão 13 e as pessoas estão lendo o primeiro livro. Então acontece muito também na Amazon, né, que tem uma gama muito grande, né, de assinantes do Unlimited, né, que muita gente coloca. Pô, às vezes eu coloquei um livro lá na gratuidade dos 5 dias. A pessoa baixa um livro e ela vai buscar o segundo, de repente. Sim. Então, se ela leu um livro seu, ela gostou, ela vai pro próximo. E esse próximo pode ser seu primeiro livro. Então, assim, um livro vai alavancando o outro. E chega num ponto, né, o Mark mesmo, ele deve ter ali seus mais de 10 livros publicados. Não, o Mark, ele é uma máquina de escrever. É uma máquina, eu não sei, né, de onde que o Mark tira tempo, mano. Ele tá sempre nas redes sociais e ele tem sempre 3 futuros lançamentos. É sempre 3, porque lança um e volta 2. Exatamente. Não, é incrível, assim, chega num ponto, tô até pesquisando aqui na Amazon, fora o Garotos Mortos, né, que é a série de maior sucesso dele, né, pô, tem mais umas 2 ou 3 séries de 3, 4 livros cada uma, fora os livros avulsos, assim, pô, tem livro pra caramba, e não tem como, né, pô, gostei do cara, você vê a página dele, tem vários livros, tem uns que são mais curtos, uns que são mais longos, tem várias séries. Então chega num ponto que fica meio que quase que orgânico ali, o cara sempre indo ter de um livro pro leituras. Tipo assim, no meio sempre vai ter leituras, porque você tem 10 livros. O cara, para ler seus 10 livros, é o ano inteiro. Então ele fica o ano inteiro ali consumindo seu conteúdo. Se você tem um só, ele leu, ele esqueceu você passou para ele. Já era. Você não tem um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto livro? Não tem. Isso, ao mesmo tempo que é interessante pensando em marketing, mas é cruel dependendo da rotina e da produção de cada um, né? Sim. Então, eu tenho pensado muito nisso, assim, de repente lança um conto para ficar tranquilo enquanto se trabalha num romance maior ali, sabe? Ou mais de um. Então... Eu tenho tentado colocar uma meta e, tipo, ir com um calendário, assim, pra publicação. Eu tenho pensado, tipo, em um conto no começo do ano, aí um livro no meio, um livro no terceiro trimestre e um conto no final, sabe? Sim. Então, tipo, tentar trabalhar com isso. Esse ano eu não consegui, por exemplo. Porque, tipo, eu lancei o conto, eu fiz a reedição do Killian e agora tenho Adão 13, mas o conto do final do ano acabou indo pro espaço porque eu, tipo, tinha que trabalhar no marketing de Adão 13, sabe? Sim. Então, tipo, acaba não sendo perfeito. Mas isso que você disse, eu até lembrei, tipo, de uma aula de marketing que eu tive na faculdade.
sobre exatamente entretenimento. Que, querendo ou não, é o que a gente trabalha, né? Porque a gente quer que a pessoa gaste mais tempo lendo o nosso livro do que vendo, tipo, uma série na TV, ou, Exato. enfim. E por que a Globo, ela quer que você fique preso no canal dela e ela te oferece, tipo, um monte de coisa? É exatamente porque você não vai consumir outras coisas, etc. Não digo nem sobre outros escritores, né? Digo sobre, tipo, TV, videogame qualquer outra coisa que não seja ela, né? Exatamente. E acho que quando você tem mais de um livro, você acaba se tornando essa parada, tipo, de uma rede de entretenimento. A pessoa, você consegue prender a pessoa, né? Você tem mais opções pra ela, né? A pessoa, ela vai gostar de você e ela vai começar, tipo, a te consumir como se você fosse, tipo, uma Netflix. Você tem várias séries, sabe? Na minha cabeça veio de cara a Netflix. Vamos supor que lá tivesse 5 filmes. Pô, você assistiu 5 filmes, você acabou. Você desinstala, tchau. Agora, é tipo o Amazon Prime, né? Tipo Apple, né? Você tem que assinar de 6 em 6 meses, né? De 6 em 6 meses você assina, assiste as 2 séries novas, cancela, volta lá no ano que vem. Exatamente, entendeu? A gente já tem uns exemplos assim. Um exemplo muito claro. Eu sou assim com... Por exemplo, Netflix e Amazon Prime é o que eu mais consumo, assim, né? Porque Amazon porque é mais barato e Netflix que meu pai paga pra família inteira. Então, tá resolvido. Agora, os outros eu assino quando lança alguma coisa interessante. Aí você assina um mês, consome ali e para. Não, mas por quê? Não tem essa constância de lançamento pra você ficar preso ali, né? Eu faço a mesma coisa, só que eu troco a Amazon pela HBO. Que aí é porque eu gosto muito da HBO mesmo, eu sou tipo consumidor nada. Mas tipo, a Amazon Prime eu só, tipo, voltei a assinar porque lançou Anéis do Poder, sabe? E aí, tipo, enfim. Mas eles devem ter 2 ou 3 lançamentos por ano, assim, no máximo. Desses mega lançamentos, assim. É raro, né? Mas é uma analogia bem legal porque, pô, teve um boom de assinaturas, né? Só que a galera assistiu, sei lá, Anéis do Poder. Não é mais interessante, você não renova. Agora, vamos supor que todo mês tem um puto de um lançamento desse. Porque a Netflix hoje, ela tá muito assim, ela tá no volume, ela não tá prezando pela qualidade. Acho que, tipo, exatamente. E eu acho que também, só que eu acho que a qualidade, ela é importante também. Não, total. É claro que ela é importante. Mas tipo, quando a pessoa ela chega em você por causa de um lançamento seu e ela vê que você tem vários outros livros, eu acho que é a diferença da Netflix pra Amazon, por exemplo. Tu chega, tu vê o Poder, e você passa um tempo procurando outra coisa, mas, tipo assim, às vezes não tem outra coisa parecida, às vezes, sabe? Tipo, não tem outra coisa que te atrai os olhos. Enquanto eu acho que a Netflix, ela, tipo, talvez ela não entregue um conteúdo tão bom, mas o marketing dela tá lá, sabe? O marketing porque é aquela coisa, eu tenho um hábito, sei lá, sexta-feira ou sábado, eu abro a Netflix, eu sei que vai ter coisa nova. Vai ter muita coisa nova, na verdade. Você olha lançamento, sei lá, 5, 6, 7 lançamentos por semana. Alguma coisa ali vai te atrair. Sim. E assim, e tem chance de você gostar dessa alguma coisa. Acho que no conjunto tipo, da obra... Pode ser ruim, mas você vai gastar o seu tempo vendo ali se é bom ou ruim. Assim, tem muita coisa nota 6. Acho que ruim mesmo, são poucos, né? Mas é muito nota 6 e um ou outro que explode, assim. Mas é aquela coisa, eles vão se sustentando ali alguns meses com séries e filmes de baixo orçamento que prende a sua assinatura ali. Mas é aquela coisa, é Netflix fazendo isso, né? A mesma coisa, eu vou dar um exemplo assim que a galera pode até achar ruim, mas é muito claro para mim. O Stephen King hoje, por exemplo, ele lança 2, 3 livros por ano. Não são ruins, mas não se compara na época do It. Né? Que são as grandes obras dele, sabe? Hoje você tem livros bons, mas que, cara, que não te faz cair da cadeira, sacou? E aí, tipo, e fica conhecido como, tipo, o auge do Stephen King foi o It. Ele nunca mais fez algo parecido, sabe? Mas ele, eu acho que talvez ele seja um bom exemplo desses que, tipo, fazem conteúdo o tempo inteiro e prender a pessoa ali. Porque você vê que tem, tipo assim, acho que não existe, eu acho que não existe gente que é fã de It, mas as pessoas são fãs do Stephen King. Exato. Então, tipo, ele acaba prendendo muito a pessoa ao que ele faz, ao que ele cria e etc. Que aí pensando no escritor entra um ponto que é a forma de contar a história, né? E algumas características que o autor tem. Pô, Stephen King, você pode esperar
uma criança sobrenatural, um animal coisado, sempre vai ter e tudo no main. Vai ter, tem algumas características muito marcantes que se você gostou daquilo, você vai comprar qualquer livro dele. Ele vai fazer aquilo um monte de vezes diferente. Tem um autor que eu gosto de suspense policial, que é o Harlan Coben. Todos os livros são iguais. Todos são iguais. Eu li uns 6, 7 livros. Só que eu acho bom, assim, mas Sim. São todos iguais. Sempre tem uma mulher que foi sequestrada, vai suspeitar do pai, do namorado, é um mistério. Os títulos são muito semelhantes. Todo ano tem um livro nessa mesma pegada. Eu acho que eles não. Os autores desse tipo, eles não são poucos. Porque é que eu não leio Colin Hoover, mas é uma sensação que me passa é que é um pouco nessa vibe. Tipo, são vários livros e todos são parecidos. A T.J. Ray mesmo, eu acho genial o que a T.J. Ray fez com Daisy Jones. Que é, tipo, cara, ela criou pessoas famosas que. Mano, enquanto você lê, você pensa, essas pessoas existiram. Sim. Sabe? Mas pessoas famosas fictícias. E Evelyn Hugo é uma personagem famosa fictícia, sabe? E tem a Cassie Souto também, que é muito parecido. Então eu acho que o padrão é realmente esse de, tipo assim, o escritor ele tem uma característica muito marcante, ele trabalha ela diversas vezes. Isso tem muito mérito, porque a gente fala de uma forma que pode parecer boba, assim, né? Uma coisa. Mas isso prende milhões de pessoas. Tem muito mérito por trás disso. Não é fácil fazer isso, não é fácil conseguir isso. Tipo, se a gente tá ressaltando eles aqui, é porque eles fazem isso muito bem feito. Exatamente. E há muitos anos, né? Há várias décadas, né? Então, mas aí entra num ponto que eu acho que é importante, que o autor tem que encontrar esse diferencial, né? Foi o que a gente falou lá atrás. Pô, vou fazer história sobre zumbi, vou fazer história sobre fantasma, sobre lobisomem, qualquer coisa. Isso já tem. Pensando mais assim, um caso mais fantasia, assim, isso já tem. Agora, qual que é o seu diferencial para a pessoa gostar de você? Que é uma coisa que o Mark conseguiu. A gente citou, as pessoas leem Mark Miller. Ele pode lançar, hoje, ele pode lançar qualquer história. Ele tá tendo um lançamento agora, acho que é Dangerous que se chama. Cara, a galera vai ler porque é ele. Tá cagando pra sinopse. Eu não odeio. Eu nunca li Dark Romance. Mas, tipo assim, eu não tenho vontade nenhuma de ler também. Só que aí ele começou a fazer o marketing do livro, eu, putz, Mark, não faz isso não, mano. Vou ter que ler. Né? Eu vou ter que ler, pô. Porque é ele, sabe? E outra coisa também, que eu acho que as pessoas, o Mark, ele já entregou tanta coisa de qualidade, que isso acaba gerando, tipo, a pessoa ela vai ler o que o Mark escreveu porque ela sabe que tem uma qualidade envolvida ali, sabe? Pode não gostar da história, pode não gostar no final, mas a escrita dele, a pessoa vai gostar. Sim, então, chega num ponto que, tudo bem, que aumenta a responsabilidade a cada lançamento, porque se a pessoa gostou de um livro, ela vai querer ter as expectativas superadas, mas chega num platô ali que você fazendo um feijãozinho com arroz muito bem feito ali, provavelmente você vai agradar. Então, acho que chega nesse ponto, sabe? Porque, tipo assim, até a pessoa que ela não gosta de um dark romance, usando esse exemplo do Mark Miller, ela vai dar aquela nota 6 que a gente falou da Netflix, porque... E vai manter a audiência ali, sabe? Sim. Então, aí nesse caso a pessoa pode pecar assim, pô, atrasou, ficou um ano sem lançamento, não pode ficar esquecida, né? Porque o mais difícil, quer dizer, um dos pontos muito difíceis é conseguir esse reconhecimento, né? Agora, se manter ali, você tem que estar todo dia produzindo, entregando alguma coisa. Porque a galera tá nem aí. Eu tô na minha aqui, se a pessoa parar de lançar livro, eu esqueço dela e outra pessoa que tá produzindo, eu vou para ela. A gente é assim, a gente vai consumindo vários, né? Tem que estar sempre sendo visto, né? É o lance da Globo querer prender a sua atenção, por exemplo. Você precisa prender a atenção das pessoas, sabe? Recorrentemente. Outra coisa que eu tava sobre isso com o Catarse, eu tava conversando com uma amiga minha que é social media, que quando a gente começou, eu não vou citar nomes, mas quando a gente começou o Catarse, tinha um outro autor que a gente gosta muito fazendo um também, e a gente achou estranho. Por quê? Porque a gente não via nada sobre esse Catarse nas redes sociais dele, tá ligado? Só que aí foi lá, financiou e tal, é um autor grande e tal, de nome, ele tem uma fanbase forte, e foi financiado.
E aí, durante o Catarse, a sensação que passa é que, tipo, cara, o que importa é o começo e o final. No decorrer, como eu disse, contanto que eu falei, né? Tipo, minhas primeiras horas de Catarse me deram uma tranquilidade, porque foi legal. E, tipo, a gente bateu 50% na primeira semana e o resto do mês foi um pouco tranquilo. E aí a sensação que passa é exatamente, tipo assim, cara, não tem muito mais o que eu fazer enquanto o Catarse tá rolando. Só que aí, e aí eu falei isso pra ela. E só que o meu Catarse foi postando coisa todo dia. E aí foi o que ela falou pra mim, tipo, cara, tá postando coisa todo dia, as pessoas estão vendo você e o seu projeto todos os dias. Eles podem não ter apoiado ainda, mas eles não te, tipo, eles não te esqueceram, sabe? Eles sabem o que tá rolando, eles sabem o que tá acontecendo. Isso é muito verdade, porque eu coloquei uma meta pessoal, que é no meu perfil pessoal, eu compartilhar mais sobre os meus livros. Eu falo muito pouco. E vez ou outra, quando eu falo, cara, é impressionante. Quase sempre tem alguém que fala, comprei seu livro, baixei seu livro. Tipo assim, pô, eu devo, sei lá, uma vez por mês eu falo e tem... Vamos colocar, eu faço 2 vezes por mês, de 2 vezes que eu compartilho, eu falo uma vez a pessoa fala, 50% de conversão ali. Falei, cara, se eu fizer isso todo dia, isso vai se expandindo, né? Sua audiência vai aumentando, os algoritmos vão entendendo. Né? É o trabalho de formiguinha, um pouco todo dia. Outra coisa também, nesse quesito, que às vezes eu tenho a sensação, esses leitores meus que estão no meu grupo e que estão falando comigo, às vezes eu converso com eles, tipo, você perguntou de onde que eles vieram e tal, como se formou. Às vezes eu converso com eles e eles pegam e falam, tipo assim, não, o vídeo que me convenceu a comprar foi esse aqui. E aí é um vídeo do TikTok. Aí eu vou lá e é um dos vídeos que menos tem views. Mas ele converteu uma pessoa. E aí, às vezes, o vídeo ele tem muita views e não converte ninguém. É que aquela coisa também, pô, você vai fazer uma trend, alguma coisa assim, pô, dá view pra caramba, você até ganha muitos seguidores, mas não é da galera que vai ser compradora também. Então, às vezes, os números, eles enganam, né? Tanto o número baixo, que você acha que não deu nada, ou o número alto, que você quebrou uma expectativa. O lance, assim, tem que ser algo orgânico, que você vai gostar de falar, que não pode te atrapalhar, e se tudo der certo, que vai gerar uma conversão, né? Sim. E aí, tipo, isso remete também ao trabalho de formiguinha que às vezes você vai fazer, não vai ter essa recompensa do views e do like, mas às vezes tem uma recompensa que você nem tá enxergando. Porque às vezes eu não sei qual vídeo que converteu a pessoa a gostar de mim, ou o que eu fiz que fez ela comprar meu livro, mas algo que eu fiz durante 60 dias do meu financiamento, que eu fiz muita coisa, convenceu ela, sabe? E ela tá lá. É o conjunto da ação, né? É o conjunto da ação. Então, tipo, não que é a recorrência, né? Porque até amigos mais próximos, né? Às vezes você compartilha sobre um livro, pô, você falou de uma coisa específica num vídeo ou numa foto. Você não vai falar de tudo, não tem como. Aquilo não converteu, não convenceu. Mas amanhã você fala de outra coisa. Aí a pessoa vê de novo. Lá para a 10ª publicação que ela vê, que ela é convencida. No marketing é falado que tipo, a pessoa ela precisa ver o produto 7 vezes antes de decidir comprar. Então, tipo assim, o lance de fazer um post todo dia durante 60 dias é mais tipo assim, cara, eu tenho que botar o meu livro na frente das pessoas, senão elas vão esquecer, do que sobre, tipo, não, eu vou postar, vou fazer esse post aqui e vai vender uns 10 livros, certeza que vai vender uns 10 livros, sabe? Que a gente, às vezes, é muito imediatista, né? A gente quer fazer uma vez, tem uma expectativa tão grande, acha que é fácil, aí tem a frustração e depois fala, isso aqui não funciona. Mas... acho que o lance é não deixar a frustração te pegar. Você precisa ter uma resiliência muito forte, principalmente tipo, nesse quesito de rede social. Porque que nem eu falei que o lançamento de Adão 13 foi... Ou de Adão 13 não, de Killian, foi decepcionante pra mim, dessa reedição. E, tipo, eu cheguei a um ponto de falar, tipo, mano, acho que isso não é pra mim, acho que eu vou sair e tal. E quem não me deixou desistir foi o Lucas da Flive. Ele entrou no Macau comigo, ele conversou comigo e tal. E hoje a gente tem um Catarse de 8 mil financiado 100%, sabe? O que aconteceria se eu tivesse desistido lá? E aí eu comecei, tipo, a botar na minha cabeça, me questionar sempre isso. Porque o escritor, ele tem isso, né? Ele tem, tipo, acho que todo mundo tem isso, na verdade. Porque aquele lance, tudo é difícil. Então, a pessoa, ela sempre tem esse lance de, tipo, putz, vou desistir. Só que eu comecei a colocar na minha cabeça, tipo, cara, daqui 5 anos, se você desistir agora,
daqui 5 anos você vai olhar pra esse momento e vai pensar, putz, eu podia ter feito mais, ou tipo, eu podia ter continuado mais um pouco, ou você acha que você não vai se arrepender? A resposta é sempre você vai se arrepender. Sim. Tá ligado? Então, acho que é o que me ajuda a continuar um dia, mas a experiência com a reedição foi essa virada, sabe? Agora, agora eu sempre falo, tipo, eu sou escritor, eu vou fazer essa parada dar certo. Eu posso não ser a pessoa mais rica do mundo, mas eu vou sobreviver nessa parada aqui. Sim, sim. Então... Mas é bom ter esse foco, né? Tipo assim, esse objetivo bem traçado e colocar na balança, né? Do tipo, que você falou, pô, vou desistir, não vou... Quais são os caminhos que eu posso seguir? Eu acho que ter essa lucidez é muito importante, assim, né? Porque até você falou mais cedo, o escritor não tem essa formação prévia, ele tem que aprender tudo na marra, e isso faz com que ele tenha que tomar decisões importantes ali, que são difíceis, né? Então... Tipo, se eu não tivesse, por exemplo, e você até citou a Flive como esse meio de formação, tipo assim, e até se, acho que se não fosse o Lucas, se fosse qualquer outra pessoa, teria olhado pra mim e falado, mano, vai. Desencana, né? Desencana. E aí, tipo, e ele não, ele chegou em mim, ele fez questão de fazer a call comigo e, tipo, pra conversar e falar, tipo, olha, eu sei como você tá se sentindo, mas eu acho que você precisa insistir mais um pouco. Vamos aí que no final do ano a gente faz a Dom 3 acontecer. E aí, tipo, acabou acontecendo de fato. Só que se não fosse ele, eu provavelmente teria desistido. Porque eu tava muito no fundo do poço. Sabe? Definitivamente o meu, putz, eu não aguento mais isso daqui. E ele foi lá e, tipo, me puxou de volta. Então, eu acho que o mercado editorial, ele não tem isso. Ele não tem a pessoa pra te puxar de volta, sabe? São poucos os casos, né? Tipo assim, é raro isso acontecer, né? Mas que bom que deu certo, né? Que bom que teve essa pessoa, né? Na figura do Lucas te puxando, né? Sim. Legal. Eu sou muito grato à Flive hoje por isso, agora, depois do Catarse de 100%. Nossa, meu Deus do céu. Vou tatuar o símbolo da Flive aqui, ó. Ainda bem que a logo é bonitinha, né? Porque tem umas editoras aí que, pelo amor de Deus, os trem feio, horroroso. Tem uns que é complicado. Pelo menos o Flyvinho é bonitinho, né? Pelo menos isso, né? É verdade, eu vou tatuar o Flyvinho em vez da logo. Acho que é um pouco mais empático, né? Um pouco mais... É melhor, ele é simpático. Ele vai... Sim. Só que as pessoas vão perguntar e eu vou falar que é um periquito. Mas... Vão ter várias respostas, né? Vão ter várias respostas. Se tem esse negócio com tatuagem, eu sempre penso em fazer tipo, umas tatuagens para as pessoas ficarem questionando o que é e eu ficar respondendo coisas diferentes. Eu vou dar vários significados. Não, é uma boa. É assim, dá pra inventar muita história. A pessoa vai assustar, fala, você tatuou isso? Eu falei assim, tatuei. Não, eu tenho uma vaca frango tatuado no braço. Tem gente que vê e não acredita. Só que eu não colori ainda. Eu ia perguntar o porquê, mas eu não vou, porque eu acabei de criticar a pessoa. Então, aí que tá, não tem. Nesse dia eu tava no estúdio lá, falei assim, bêbado, uns desenhos. Aí veio, aí tem o Goku aqui também, tem uns personagens do estúdio Ghibli, é umas coisas muito nada a ver, tipo, tem um personagem oriental. Tem um personagem oriental e a vaca frango. Eu ia tatuar o Coragem com Covarde também, mas eu desisti. Isso aí Mas assim, por quê? Tava afim, e é isso aí, pô. É engraçado que tatuagem não tem muito, tipo, não tem que ter toda uma história, uma narrativa por trás. Não, é isso aí, acabou. É isso aí. Mas é bom inventar história para cada pessoa, né? Aí é bom que ver as reações. Também exercita a criatividade. Total. Improviso ali na hora. Exatamente. Bom, Eduardo, a gente chegando aqui na nossa horinha do episódio, eu queria para a gente encerrar que você indicasse uma leitura. Você que é um criador de histórias malucas, de mundos inventados, o que você sugere de leitura para quem está nos ouvindo? Cara, falar pra ti que eu sou escritor de fantasia, só que eu só leio romance. Os mundos malucos surgem a partir daí, né? Surge a partir daí. Na verdade, eu acho que é só a minha cabeça mesmo que é maluca. Mas cara, acho que é que eu não quero indicar algo que tá muito no hype. Sim. Então eu vou indicar um livro da Flive. Melhor, ótimo, né? Faz total sentido.
Vou indicar uma Malena, do Leone. O Leone é um amorzinho. E o livro dele é, tipo, é sensacional. Se você gosta de um romance jovem adolescente e, tipo, e tem... Se você nunca leu um livro ambientado no Brasil, lê. É incrível a ambientação que ele cria na cidade de São Paulo. Os personagens dele, tudo isso que a gente falou sobre o personagem profundo, sobre a convivência entre eles, ele faz isso muito bem. E, cara, tipo, virou um dos meus livros nacionais favoritos, com toda certeza. Que legal. É um livro, um romance de 500 páginas. É um romance longuinho, né? Geralmente esses livros não são tão longos assim, né? Não são tão... Sim. E ele trata como é que eu posso dizer, problemas mentais muito bem dentro do livro. Isso, tipo, a escrita do Leandro é sensacional, sério. Leia. A dica é leia. Leia. Vocês vão gostar. E ele é muito gente boa. Conheci ele na Bienal, ele é sensacional. Que massa. Bom, legal. Obrigado. Feliz pela indicação. Feliz pela conversa também. Fluiu super bem. Bom, e desejo sucesso, né? Agora você vai descansar um pouquinho, né? Objetivo alcançado com o Catarse, mas daqui a alguns meses volta com tudo, né? Com o lançamento. Eu espero que sim. Tem esse livro que eu preciso terminar, mas ano que vem, mês 6, provavelmente eu vou estar com uma fantasia nova, um novo mundo maluco criado. E vamos ver como que vai indo. Eu preciso decidir qual que vai sair primeiro, sabe? Mas tem livro sendo escrito e Bom. ano que vem eu espero conseguir minha meta de 2 contos e 2 livros no ano. Eu gostei muito do espaço, eu gostei muito da conversa também. Muito obrigado pelo convite. E é isso. Ano que vem tem livro novo, com toda certeza. Legal. Bom saber. Bom, Dado, obrigado então. É um prazer ter você aqui. Um abraço, até mais.